Se você quer entender a moda de 2026, presta atenção nos tecidos. Porque tem muita tendência acontecendo agora que não depende exatamente da modelagem ou da cor. É a textura que está fazendo todo o trabalho. Hoje eu quero te mostrar os tecidos e materiais que estão definindo 2026. Onde eles estão aparecendo e principalmente o que cada um deles comunica em relação à sua imagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora. Toda terça-feira, às 18 horas, tem conteúdo novo sobre moda, tendências e mercado de luxo direto de Paris, Milão e Florença. Se inscreveu? Então vamos lá! Cetim. Eu quero começar pelo cetim porque ele é um dos tecidos mais fáceis de reconhecer nessa temporada. Tem aquele brilho discreto, uma superfície lisa e principalmente muito movimento. Durante muito tempo a gente associou o cetim à roupa de festa, ao vestido, à lingerie e a uma imagem muito mais noturna. Em 2026 ele está muito mais presente no guarda-roupa do dia a dia. A gente vê em calças mais amplas, saias, camisas, blusas e, claro, nos vestidos. E eu gosto muito dessa mudança, porque mostra como o mesmo tecido consegue transmitir coisas completamente diferentes, dependendo da peça e da combinação. E isso conversa muito com outro movimento que está forte agora. A lingerie deixando de ficar restrita à roupa de baixo. O sleep dress, aquele vestido de cetim com referência direta aos anos 90, voltou com muita força, assim como as regatas de cetim com renda. Camurça. A camurça está fazendo o caminho contrário porque ela vem com peso, textura e uma presença completamente diferente. E aqui vale um adendo. A camurça não é um tecido, é um tipo de couro. Embora hoje também existam versões que reproduzem esse acabamento em materiais têxteis. Ela já vinha crescendo, mas no inverno de 2026 ficou muito difícil ignorar. Está nas jaquetas, casacos, bolsas, sapatos, calças e aparece muito também acompanhada de franjas. A camurça carrega imediatamente algumas referências. Tem uma proximidade com o borro, com os anos 70, com o western, com uma moda mais natural. Só que em 2026 ela não ficou presa a esse universo. Continua sendo um material com muita personalidade, só que ganha uma imagem mais sofisticada dependendo da combinação. E se a ideia é combinação, 2026 é sobre testar. Estamos vendo camurça em escarpins misturados com alfaiataria, em bolsas acompanhando looks mais delicados e até em produções com cetim e renda. Essa mistura de texturas tira a camurça daquele lugar tão óbvio e mostra como ela pode funcionar em estilos completamente diferentes. Renda. A renda é outro material muito importante para entender 2026. Ela está em blusas, saia midi, vestidos, detalhes, lenços e também aparece combinada com tecidos completamente diferentes dela, principalmente os mais lisos e fluidos. E eu acho que essa combinação explica bastante o momento atual da renda, porque ela traz delicadeza, transparente e detalhe para a roupa. Quando você coloca a renda com cetim, por exemplo, você tem duas superfícies completamente diferentes convivendo no mesmo look. Uma mais trabalhada e outra lisa e brilhante. As transparências, inclusive, continuam muito presentes na primavera-verão 2026. E renda, organza, chiffon e outras superfícies translúcidas estão sendo usadas em camadas e sobreposições. A renda também participa desse retorno de uma moda mais romântica que estamos acompanhando agora. Só que o interessante em 2026 é justamente vê-la saindo daquele lugar extremamente delicado e entrando em produções com peças mais simples, alfaiatarias e proporções maiores. Eu amo. Linho. O linho merece estar nessa lista porque ele conseguiu uma coisa interessante. Deixou de ser aquele tecido que a gente lembrava exclusivamente quando chegava o verão. Claro que continua sendo maravilhoso para os meses quentes. É leve, tem uma aparência natural e aquela textura levemente irregular que faz parte da identidade dele. Mas hoje ele está presente também em outras composições. Calças, vestidos, camisas, coletes, conjuntos, blazers e dependendo da gramatura, da construção da peça e das misturas de fibras, consegue acompanhar vários períodos do ano. Na imagem, o linho tem uma naturalidade muito própria. Não é impecável, né? E essa é que é a graça. O próprio amassado faz parte da aparência do tecido. E isso combina bastante com uma moda que está valorizando novamente as fibras naturais e as texturas aparentes. No linho, você olha e reconhece essa textura, e ela faz parte do charme do tecido. No verão europeu, ele continua sendo praticamente inevitável. Organza. Eu já citei esse tecido nesse vídeo, mas claro que a organza precisa de um momento especial. E aqui entra um movimento muito forte da primavera-verão 2026. As transparências voltaram com tudo.
A organza tem transparência, mas também tem estrutura. Então ela não cai no corpo da mesma maneira que um tecido muito fluido. É justamente isso que torna o efeito tão interessante. Ela aparece em saias, blusas, vestidos e principalmente em sobreposições. Você consegue enxergar a peça que está por baixo e, ao mesmo tempo, acrescentar volume, textura e movimento. As coleções de Primavera-Verão 2026 reforçaram bastante esse uso de tecidos leves, transparentes e com camadas. E para a imagem, isso é muito interessante, porque transparência não significa necessariamente uma imagem sensual. Dependendo de como a organza é construída e sobreposta, ela pode transmitir delicadeza, criatividade, modernidade ou simplesmente deixar uma roupa básica muito mais interessante. E antes de passar para o próximo, eu quero te fazer uma pergunta. Você chegou até aqui porque simplesmente ama moda ou porque já trabalha ou quer trabalhar profissionalmente com ela? Porque eu sei que tecido não é um assunto que todo mundo se interessa em pesquisar. Se você está assistindo a um vídeo inteiro sobre cetim, camurça, renda, linha e organza, provavelmente existe aí uma vontade de entender moda com um pouco além de isso é tendência e isso não é. E quando você trabalha com moda, entender por que uma tendência está acontecendo é muito importante. Você precisa entender o que o tecido comunica, como ele interfere na imagem de uma pessoa, por que determinada textura aparece em determinado momento e, principalmente, conseguir enxergar uma tendência antes de todo mundo começar a chamá-la de tendência. E é exatamente esse tipo de conhecimento que a gente desenvolve nos cursos profissionalizantes do Passaporte Fashionista. Um deles é o curso profissionalizante de consultoria de imagem em Paris. É uma formação presencial, em português e com certificação internacional, para quem quer se formar como consultora de imagem e aprender profundamente com profissionais que já têm muitos anos de carreira no mercado. E quando eu falo profundamente, é porque consultoria de imagem vai muito além de montar um look ou coloração pessoal. Você precisa entender proporções, tecidos, texturas, estilos, códigos de vestimenta e como todas essas escolhas mudam a percepção que uma pessoa transmite. E no nosso curso você aprende tudo isso em Paris. Então, existe a formação dentro da sala de aula e existe também uma cidade inteira em volta, onde moda, comportamento, história e mercado fazem parte da experiência. O outro é o nosso curso profissionalizante de Cool Hunting em Paris. Esse acontece durante a semana da Paris Fashion Week e é uma formação para aprender a pesquisar e antecipar tendências. Você vai para a rua caçar tendências, observar comportamento, consumo, vitrines, pessoas, movimentos culturais e aprender a transformar toda essa informação em pesquisa. E mais do que acompanhar tendência, você aprende a entender quais sinais realmente têm potencial para crescer. Porque hoje tem tendência o tempo inteiro. Tem micro tendência surgindo e desaparecendo numa velocidade enorme. Para um profissional, simplesmente saber o que viralizou não é suficiente. Você precisa aprender a pesquisar, interpretar e separar aquilo que é um movimento consistente daquilo que provavelmente vai desaparecer rapidamente. E durante o curso, você também constrói um portfólio voltado para essa área. Cool Hunting é uma profissão, claro, mas esse conhecimento também é muito importante se você é lojista, stylist, estilista, consultora ou trabalha em qualquer outra área em que precisa tomar decisões olhando para o que vem pela frente. O curso também é presencial em Paris, ministrado em português e tem certificação internacional. Se você quiser conhecer melhor esses dois cursos ou os outros cursos que o Passaporte Fashionista também realiza em Paris, Milão e Florença, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Tem também o nosso WhatsApp para você conversar diretamente com a equipe e tirar todas as dúvidas. Agora, vamos continuar para o próximo da lista, que é um dos meus favoritos desse ano. Crochê. Primeiro, uma explicação importante. Crochê não é tecido. Crochê é uma técnica de construção feita a partir do entrelaçamento de fios. Só que ele ganhou tanto espaço na moda dos últimos anos que seria impossível fazer essa lista olhando apenas para os tecidos e deixá-lo de fora. A gente acompanha esse movimento pelo menos desde 2024, mas em 2026 ele continua evoluindo. E agora não estamos falando apenas daquele crochê que imediatamente lembrava praia ou uma estética boho. Entraram fios com brilho, aplicações, miçangas, bordados e acabamentos muito mais elaborados. Ele aparece em tops, vestidos, saias, bolsas, acessórios e continua muito ligado ao verão, porque os pontos abertos deixam a peça visualmente mais leve. O que eu acho mais interessante é o valor que o trabalho manual ganhou. Quanto mais rápida e massificada fica a moda, mais especial parece aquilo em que a gente consegue enxergar tempo, técnica e mão humana. O crochê comunica exatamente isso. Lese.
Esse, para mim, é o tecido do verão de 2026. E foi uma das surpresas da temporada. O lese voltou com muita força, principalmente no branco, mas também em tons pastel e outras cores claras. Está nos vestidos, blusas, saias, shorts e conjuntos inteiros. E ela é perfeita para o verão. A lese, ou o que você também vai encontrar internacionalmente como eyelet ou broderie anglaise, é reconhecida pelos bordados vazados, normalmente feitos sobre uma base de algodão. Esses pequenos recortes criam textura e também ajudam a deixar a aparência da peça mais leve. E não é impressão que ela está por toda a parte agora. Publicações de moda vêm apontando a broderie anglaise como uma das grandes protagonistas do verão de 2026. Inclusive saindo do vestido romântico e aparecendo em saias mais estruturadas, calças e outros formatos. Ráfia. E para fechar, mais um material que tecnicamente não é tecido. A ráfia é uma fibra vegetal e ganhou um espaço enorme, principalmente nos acessórios de verão. Bolsas, sapatos, chapéus, detalhes trançados e até sapatos. Você olha para a ráfia e a associação com o verão é praticamente imediata. Ela traz textura, tem uma aparência natural e conversa diretamente com essa valorização do artesanal que apareceu várias vezes ao longo desse vídeo. No verão europeu de 2026, esse tipo de textura continua muito presente, inclusive acompanhando looks leves de linho, broderie e crochê. E a ráfia tem uma característica de imagem muito clara. Ela deixa a produção mais descontraída. Pense em um vestido de linho com uma bolsa de cor estruturada e no mesmo vestido com uma bolsa de ráfia. A roupa é a mesma. A mensagem muda completamente. Com a ráfia, existe imediatamente uma sensação de verão, férias, natureza e informalidade. É um ótimo exemplo de como o material de uma peça ou de um acessório pode mudar toda a leitura de um look. Cetim, camurça, renda, linho, organza, crochê, lese e ráfia. Quando a gente olha para todos eles juntos, fica muito claro que 2026 é um ano de textura. Tem brilho, transparência, bordado, fibra natural, trabalho manual. A superfície da roupa voltou a ter muita importância. E é por isso que acompanhar tendência vai muito além de decorar uma lista do que está ou não está na moda. Quando você entende o que esses materiais comunicam e por que vários deles começam a aparecer ao mesmo tempo, você começa a entender o movimento da moda. Agora eu quero saber de você. Qual desses já entrou no seu closet e qual você acha que ainda vai entrar? Me conta aqui nos comentários. E se você trabalha com moda ou quer transformar esse interesse em profissão, os nossos cursos profissionalizantes de consultoria de imagem e Cool Hunting em Paris estão aqui na descrição, junto com todos os outros cursos do Passaporte Fashionista. É válido reforçar que todos os nossos cursos são em português e com certificação internacional, mas ainda assim são presenciais em Paris, Milão e Florença. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, compartilhe com aquela pessoa que também ama entender moda e se inscreva no canal, porque toda terça-feira às 18 horas tem vídeo novo. Até a próxima, fashionista!